difícil de enrolar isso daí. Oi, turminha, tudo bem? Vamos para a nossa aula de geografia. Hoje nós vamos falar sobre a evolução dos meios de transporte. Vocês já pararam para pensar o quanto foi importante a evolução dos meios de transporte para a nossa sociedade estar como ela está hoje? Começando lá pelos grandes navegadores. Então, pensando nisso, lá na página 22, nós vamos começar falando um pouquinho sobre esse trecho do livro O Homem Voa, Voa. Numa pequena cidade situada entre as montanhas de Minas Gerais, nasceu um brasileirinho que deu asas à humanidade. Considerado o pai da aviação, um dos maiores inventores de todos os tempos, seu nome é Alberto Santos Dumont. O inventor não desistia de seus sonhos e estava interessado em construir um aparelho mais pesado que o ar, que, mesmo assim, voasse. Construiu então um biplano com asas em forma de diedro que batizou de 14 bis. No dia 23 de outubro de 1906, que o brasileiro conseguiu a façanha de ser o primeiro homem a voar. Ele percorreu 220 metros diante de uma multidão que não continha a emoção e a alegria. Imagine que emoção ver isto, né? Bom, aqui nós temos uma imagem do 14 bis e desse dia, né, em que ele conseguiu fazer esse voo. Lógico que não foi um voo a grandes altitudes e nem por muito tempo, mas já era um início, né? Então, que meio de transporte Santos Dumont inventou? Ele inventou o avião. O 14 bis se parece com as aeronaves da atualidade? Com certeza não, né, gente? O que mudou? Hoje eles são mais modernos e muito mais tecnológicos, né? A altura, a altitude que ele voa, as grandes distâncias, né, que eles percorrem, a quantidade de pessoas que eles carregam, né, e toda a tecnologia envolvida foi algo assim realmente muito expressivo. Em sua opinião, que meios de comunicação foram utilizados pela sociedade da época para divulgar o primeiro voo do 14 bis? Então, com certeza, na época, né, rádio, jornais e revistas foram usados para anunciar o grande feito. E se esse evento histórico fosse realizado hoje, né, quais seriam os meios de comunicação que seriam utilizados para divulgá-lo? Então, com certeza, seria utilizada a internet em grande escala, a televisão, todas as mídias, né, e redes sociais para divulgar em forma assim bem expressiva e dinâmica, né, ao mesmo tempo, essa gama de informações que a gente recebe em tempo real e que na época era muito mais difícil, né? Mas nosso objetivo é falar de meios de transporte. Então, a modernização dos meios de transporte terrestre, aquático e aéreo e das vias por onde eles transitam trouxe muitos benefícios à nossa população, colaborando para a redução do tempo de deslocamento. Então, o que seria o deslocamento? O deslocamento de pessoas, de produtos, pode ser realizado por meio de ferrovias, rodovias, hidrovias, aerovias, né? Então, ferrovias, a parte dos trens, metrôs, as rodovias são as estradas, as hidrovias são os nossos rios, né, e os nossos mares, oceanos, e as aerovias, o transporte aéreo. Então, todo esse deslocamento de pessoas e de mercadorias promovendo mais conforto e segurança. Então, toda essa evolução promoveu isso, né? Conforto e segurança, além de agilidade, né? Mas nem sempre o ser humano contou com tantas opções de transporte. Lá na pré-história, por exemplo, nossos ancestrais caminhavam longas distâncias a pé até aprenderem a domesticar os seus animais, que passaram então a ser utilizados para o transporte de pessoas e mercadorias. No entanto, foi com a invenção da roda que os meios de transporte evoluíram. Guardem essa informação. Então, vamos falar sobre os navios. No passado, para se deslocar pela água, os seres humanos remavam sob troncos de árvores amarrados com fibras vegetais. Era o início das canoas, né? Com o tempo, essas embarcações transformaram-se em barcos à vela, ou movidos pela energia dos ventos, né? Depois vieram as caravelas, mais resistentes, e por volta de 1817 as primeiras embarcações aí já movidas a vapor, que foi uma grande evolução, porque na época, né, desse transporte movido pelo vento, as pessoas ficavam à mercê do clima, né? Então, se de repente tivesse vento,
você conseguia navegar com tranquilidade. Aí, quando acontecia de não ter vento, que eles chamavam de calmaria, as embarcações ficavam paradas, às vezes dias, às vezes semanas, né? Bem complicado. Então, nelas, enormes caldeiras de água eram aquecidas e o vapor gerado colocava em atividade a máquina responsável por movimentar os navios. A necessidade de transportar pessoas e mercadorias para lugares cada vez mais distantes resultou em vários inventos e vários avanços tecnológicos, que aumentaram a eficiência dos motores e a capacidade e segurança dos navios, qualificando ainda mais uma atividade que até hoje auxilia o comércio, a comunicação entre os países. Atualmente, o óleo combustível formado por derivados de petróleo é utilizado pela maior parte dos navios comerciais do mundo. Então aqui nós temos um navio, né, porta-containers, a caminho do porto de Roterdã, nos Países Baixos. A foto foi tirada em 2018. Então esse aqui é um cargueiro, né? É um navio que carrega mercadorias. Aqui nós já temos um navio da Royal Caribbean, um dos maiores navios de cruzeiro do mundo, que comporta 6.780 passageiros. Essa foto foi tirada na Flórida, nos Estados Unidos, em 2019. Nesse caso, o objetivo desse navio é de turismo, né? Ele faz o turismo de pessoas. Trens. Os trens também são muito utilizados para o transporte de passageiros e principalmente de carga, né? Então hoje a gente ainda tem muito, né, a utilização dos trens para cargas, pois são considerados seguros, rápidos e econômicos. Países europeus e asiáticos, como Índia e China, usam com regularidade esse meio de transporte terrestre. No Brasil, foram utilizados com bastante frequência até mais ou menos a década de 1950, quando as rodovias passaram a ser as principais vias de transporte do país. Os trens ainda hoje são usados, porém em menor número, só que hoje já existem projetos para revitalizar, né, vias de trem para fazer esse transporte de mercadorias, porque eles se mostram um transporte mais seguro e mais barato também. Você sabia? No passado, a maioria das pessoas trabalhavam como artesãos ou agricultores e passavam a vida toda no mesmo lugar. Nas poucas ocasiões em que era necessário viajar, utilizavam as diligências do correio, um serviço em que carruagens puxadas a cavalo transportavam passageiros de um lugar para outro por estradas esburacadas. As chuvas atrapalhavam a viagem, com frequência os grupos sofriam assaltos. Então, na verdade, era uma grande aventura, né? Mais tarde, com a Revolução Industrial, o surgimento das máquinas, então fez necessário encontrar um meio mais rápido de transportar os minérios, o carvão, até as fábricas, além de transportar os produtos fabricados para entrega e venda em outras cidades. A primeira solução para isso foi afixar trilhos a um caminho de cascalho por onde passavam vagões puxados inicialmente por cavalos. O novo meio de transporte, porém, ele era lento e limitado. Por isso, engenheiros e construtores debruçaram-se sobre o desenvolvimento de uma máquina capaz de substituir os animais nessa função. Em 1804, o primeiro trem com locomotiva a vapor viajou entre Liverpool e Manchester, na Inglaterra. Embora muitas pessoas tenham ficado maravilhadas com a nova tecnologia, outras tinham dúvidas sobre os benefícios do trem e até um certo medo da invenção. Elas diziam, por exemplo, que ver a paisagem passando tão rápido pelas janelas podia fazer com que os passageiros perdessem o juízo. Imagine se elas vissem os ônibus e os aviões que nós temos hoje, né? Então, o que mais popularizou a questão do ir e vir são os automóveis, né? Ele deu autonomia para as pessoas poderem ir e vir para onde elas queriam. Então, um dos primeiros automóveis, ele foi fabricado com apenas 3 rodas. Olha aqui como que ele era interessante, né? E no final dos anos de 1800, imagine. Desde então, esse meio de transporte não parou mais de evoluir.
completamente diferentes do que eram antigamente. Os automóveis modernos são confortáveis, ágeis, silenciosos, seguros e até dispensam controle direto do ser humano, uma vez que utilizam tecnologia de última geração, como é o caso dos carros autônomos, ainda em desenvolvimento. Mas, mesmo assim, hoje já tem carros, por exemplo, que estacionam sozinhos, né? E chegamos ao avião, que foi o nosso início lá, né, falando do 14 bis, que foi projetado por Alberto Santos Dumont. O avião é o meio de transporte mais veloz que existe, isso não tem nem discussão, né? Por meio de pesquisas de desenvolvimento de materiais leves e resistentes, a utilização de softwares de navegação e controle das operações da aeronave, esse veículo tem incorporado muito dos avanços tecnológicos da última década. É o segundo meio de transporte mais seguro do mundo. O primeiro, sabe qual é? O elevador. Imagine, gente. Então, a gente tem que imaginar o seguinte, né? Quantas pessoas nesse momento estão viajando de avião por todo o mundo? Aí, lógico, né? Quando acontece um acidente aéreo, fica sendo assim muito visível e muito chocante. Mas realmente o avião é um dos meios de transporte mais seguros. Leia a informação a seguir. Então, no Brasil, as rodovias são muito utilizadas por carros, motos, ônibus e principalmente caminhões, né? Para viagens de trabalho, para o turismo e principalmente transporte de produtos e serviços, integrando os espaços urbano e rural. Por exemplo, um local onde não tenha, né, esse acesso rodoviário, ele fica isolado, sem receber mercadorias, sem as pessoas poderem ir e vir, né? Então, a partir da década de 1930, nosso país iniciou um amplo programa de desenvolvimento no setor rodoviário, que foi sendo ampliado ao longo das décadas seguintes, ou seja, né, aumentado. Com base no mapa Brasil Rodovias, disponível lá no material de apoio, responda as questões. Que regiões do Brasil concentram a maior parte das rodovias? Então, se vocês observarem bem lá o mapa, vocês vão ver que são regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Aí o que sobra, né? Região Norte. Por que ela tem poucas rodovias? Porque lá o forte do transporte deles é o hidroviário, pela grande quantidade de rios. Quantos aeroportos tem a unidade federativa que você vive? Para responder, você também vai consultar o Mapa Brasil, principais aeroportos, disponível também no material de apoio. Depois, pesquise e registre o nome do aeroporto localizado na capital da sua unidade federativa. Então, a nossa unidade federativa é o Paraná, a capital é a nossa cidade, Curitiba. Então, se vocês observaram lá o Paraná, vocês viram que são 6 aeroportos principais. E aqui nós temos em Curitiba, na verdade, na região metropolitana, porque fica em São José dos Pinhais, o aeroporto Afonso Pena. Certinho? Bom, gente, meios de comunicação. Esses meios de comunicação nós vamos falar mais intensamente na nossa próxima aula. E agora nós vamos fazer o caderno de atividades, páginas 69 e 70. Então, olha lá, com base no que nós estudamos sobre os meios de transporte, é correto afirmar que ela colaborou para a redução do tempo de deslocamento de pessoas e mercadorias. Com certeza. A humanidade sempre contou com diferentes opções de transporte para suprir suas necessidades. Não, né? Inclusive nós vimos lá que na época lá, né, dos homens das cavernas, eles faziam o quê? Eles se deslocavam a pé. Aí depois disso eles foram, né, domesticando os animais, utilizando eles para o transporte e foi sendo feita, né, toda a evolução da humanidade. Então nem sempre a humanidade contou com diferentes opções de transporte. A invenção da roda foi o passo inicial. Lembra que eu falei? Guardem essa informação? Isso mesmo. O meio de transporte marítimo teve início com as caravelas. Nós vimos lá que não, né? Inicialmente eram as canoas, inicialmente eram troncos, né? Amarrados com cipós, enfim. Então, depois que vieram as caravelas. Ligue os pontos para formar o desenho de um meio de transporte e depois responda as questões propostas. Então, nós fizemos aqui aquele meio de transporte que nós vimos, né, que transporta containers, que transporta mercadorias, né, bastante importante para trazer e para levar mercadorias para todos os cantos do mundo.
Que energia é utilizada para movimentar este meio de transporte? Ela é renovável ou não renovável? É uma energia não renovável, nós vimos que são óleos provenientes do petróleo, certo? O meio de transporte retratado é utilizado para transportar pessoas ou cargas. Então, neste caso, leva contêineres com mercadorias, portanto, são cargas. Podemos utilizar a internet para conversar, trocar informações, estudar, jogar, ouvir música, assistir filmes, enfim. Então, essa parte aqui nós vamos fazer na nossa próxima aula, falando então dos meios de comunicação, certinho? Então, por hoje é só, turminha. Até a nossa próxima aula.